Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Profetizando a Palavra de Deus. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja em vossos corações. Quero compartilhar convosco a Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Vamos ler o versículo 16, 17 e 18. Quero ler convosco nesta hora, que diz assim: desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando ou caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Já levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Quero meditar com os irmãos, neste momento, a palavra de Deus, no versículo 17, caindo em si, caindo em si. Neste momento, meus irmãos, meus amigos, quero vos compartilhar a palavra de Deus com o seguinte tema: ouvindo a voz de Deus no pensamento. Deus fala através do pensamento. Não estou dizendo com isto que todos os pensamentos são a voz de Deus. Não. Mas Deus fala no nosso pensamento. Pensamento é uma meditação, é ato particular de cada um. São ideias, isto é pensamento. Nós lemos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, fala-nos desta parábola, a parábola do filho pródigo. Uma parábola é uma narrativa que tem o fim de revelar uma verdade. Parábola é uma narrativa ou narrativas que têm o fim de revelar uma verdade. E esta parábola nos revela várias verdades. Só que nós vamos, nesta hora, concentrar-se em uma passagem, pensamento desta parábola. Havia 2 filhos nesta parábola. O mais novo desejou sair da casa do pai. Pediu a sua herança ao pai, e o pai lhe deu a metade da fazenda, que pertencia a ele e ao seu irmão mais velho. Ele pegou esta herança e diz-nos a palavra de Deus que ele partiu para uma terra muito longe, muito distante, com os sonhos de granjear mais riquezas, conquistar mais riquezas. E lá ele foi, este jovem sonhador.
Quando ele chegou nesta região, diz-nos a palavra de Deus, que as coisas tomaram um outro rumo, uma outra direção. E ele começou a festejar-se, a divertir-se, a gastar seu dinheiro. Ele caiu nas orgias daquela região. Ele afundou-se no pecado. Ele imergiu-se no pecado e foi gastando, a ponto de gastar tudo e não houve o investimento. Ele ficou na estaca zero, sem dinheiro. E para piorar, diz-nos a parábola que de repente, houve uma grande fome naquela cidade, naquela região, aonde ele estava. Houve uma grande fome. A necessidade apareceu e ele, agora desesperado, procura emprego aqui, ali e lá e não acha. Ninguém dava emprego para ele. Começou uma nova fase na vida deste jovem. Diz-nos a Bíblia que ele achou um certo homem, e este homem o recebeu e deu-lhe um emprego para cuidar de porcos. Lá ele foi cuidar de porcos, tratar de porcos. Diz-nos a Bíblia, a palavra de Deus, que quando ele tratava-se dos porcos, a Bíblia diz que a aflição, a tristeza que estava dentro do coração dele, que ele desejava comer as alfarrobas, que era o alimento que dava para os porcos. Não havia alimento, estava uma escassez de alimento, e ele desejava comer a porção que era dada para os porcos. Veja, ele caiu no sistema de fome. Ele começou a passar fome. Ele ficou, em segundo lugar, desempregado. Ele ficou com uma angústia gigante naquele lugar. Havia uma solidão. Era ele e os porcos. Ele perdeu tudo. Ficou pobre. Ele estava ali tratando dos porcos, desejando comer a comida dos porcos. Era uma aflição, era uma dor, um aperto, uma dificuldade imensa que ele estava enfrentando. Veja, meu irmão, meu amigo que me ouve nesta hora, quantas vezes você, nós passamos por circunstâncias na vida difíceis, dolorosas, amargas, situações que nos levam à lona. E aí, será que nós não paramos para observar por que está acontecendo tal quadro em nossas vidas, como estava acontecendo na vida deste jovem? Veja, quando ele estava tratando dos porcos, a Bíblia diz com desejo de comer aquele alimento, porque ele estava faminto. A Bíblia diz que ele desejoso de comer
este alimento. Aleluia! A Bíblia diz que ele, caindo, de repente, ele parou. Ele parou, não havia ninguém ali com ele. Só estava ele e os porcos. Não havia ninguém ali com o filho pródigo. Quem evangelizou? Quem pregou para o filho pródigo? Deus, o próprio Deus, pregou para o filho pródigo. A voz de Deus veio na mente do filho pródigo. Deus falou no pensamento dele. Daí a Bíblia registra, caindo em si, despertando, lembrando-se, Deus usou a circunstância dolorosa, a circunstância difícil que ele estava vivenciando. Deus usou tudo isso para falar com ele e fez ele lembrar do Pai e da casa do Pai que ele deixou. Aleluia! Aleluia! Quantas pessoas estão nesses momentos difíceis da vida, amargurados, tribulados, de momentos de lutas, de aflição, de problemas, de várias espécies. É Deus falando com você, conosco, através da circunstância. Venha para perto de Deus. Deus está dizendo para nós, venha para perto de mim, venha para a minha presença, venha para os meus caminhos. Aí você estará cercado em aflição, em dificuldades, em tristezas, em amarguras. Aí você não vai conseguir. Eu estou permitindo as circunstâncias difíceis da vida para que você olhe para o alto e saiba que existe um Deus que tem saída, aleluia, para todas as situações das nossas vidas. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele ouviu a voz de Deus falando com ele naquele momento mais difíceis da vida dele, que ele enfrentava. Deus usou a circunstância dolorosa para falar na mente do jovem rico, como ele está falando conosco. Muitas vezes Deus, o Senhor, fala em nossos pensamentos. Estejamos atentos. Veja como foi a voz de Deus no pensamento deste jovem, chamado o filho pródigo. Deus falou com ele, trazendo a memória do Pai, da casa do Pai, da presença do Pai. E ele lembrou-se: quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância, e eu aqui pereço de fome. Ele começou a lembrar-se. Deus trouxe a memória. O Espírito de Deus traz a sua memória. O Espírito de Deus te traz a memória. Lembra-se quando você estava na casa do Pai, na casa de Deus, servindo a Deus, louvando, adorando, exaltando a Deus, pregando a sua palavra. Olha onde você se encontra. O Espírito de Deus está falando, trazendo a sua memória. É a voz dele. Volta para a casa
do Pai. Volte para o Pai, que é Deus. A figura aqui da parábola, o Pai, representa Deus, o Senhor dos senhores. Ele te espera, Ele te espera, Ele te espera, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! O Senhor te espera. Caia em si, lembre-se, lembre-se e volte. Deus fala no pensamento. Deus fala através do pensamento. Esteja atento, porque a voz dele fala através do pensamento. E o pensamento foi: volte para a casa do Pai. E mais importante, a Bíblia diz no versículo 18, quando ele refletiu, lembrou, ouviu a voz de Deus no seu pensamento, Deus fez ele lembrar da casa e do Pai. E a Bíblia diz no versículo 18, que ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu Pai. Volte para o Pai. Mais importante do que a casa é o Pai. Ele não disse: vou voltar para casa. Não, ele disse: vou voltar para o Pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Aleluia! Ele ouviu a voz de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus no seu pensamento, ele disse: levantar-me-ei. Nesta hora, você está ouvindo a voz de Deus através do seu pensamento, dizendo: levanta-te, levanta-te deste quadro e volta para a minha presença, volte para mim, levante, tome essa atitude. É o Senhor que fala conosco, aleluia, é hora de se levantar. Ele fala através do pensamento. Veja que, como ele falou, volte, volte. Lá tem gente trabalhando, dedicando na presença do Pai, e tem abundância. Não fique em um lugar que você tem necessidade. Passa fome no sentido espiritual. Não passe fome na casa do Pai, na presença do Pai. A abundância de alimento, a abundância de alegria, a abundância de graça, de poder, de unção. Aleluia! Na presença do Pai. É o melhor lugar do mundo, é na presença de Deus, que é a figura do Pai. Não fique lá mexendo com porcos. Volte para o Pai. Ele está falando no nosso pensamento. É a voz dele. Quem tem ouvido, ouça a voz do Espírito de Deus. Quero orar com você. Não se esqueça, se você puder, se inscreva no canal, acione o sininho e, se você puder, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem com seu irmão, com seu amigo, com seu vizinho, para que Deus possa alcançar mais vidas através da sua palavra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero te louvar, te exaltar, Senhor, uma vez mais.
por esta tão grandiosa oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa reflexão bíblica, a qual o Senhor falou na vida, na mente, no pensamento deste jovem. Onde não havia ninguém ali, Senhor, o Senhor usou a circunstância, o Senhor fez ele lembrar, trazendo a memória dele, a casa e a presença do Pai. E ele tomou uma atitude e voltou para a tua presença e alcançou, Senhor, vitória. Vitória e alcançou restauração, pois ele ouviu a tua voz falando no seu pensamento. Nesta hora, Senhor, toca, Senhor, com tua voz nos pensamentos de milhões e milhões e milhões de pessoas, para ouvirem a tua voz, Senhor, conseguirem detectar a tua voz falando também através dos pensamentos. Ó Deus, faça uma grande obra em toda a terra. Eu te peço, eu te agradeço, no nome doce e eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te alcance, que a palavra dele te alcance, você e a sua família, poderosamente, sejam abençoadas por Deus em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Amém e amém. Senhor, amém.